Bom, vou dar boa noite de novo, então, agora que a gravação está ligada. Boa noite a todos. Inicialmente, vou comentar um pouco com vocês sobre a atividade que eu pedi na aula passada, né? Eu ia dizer que vocês se acostumem, mas vocês já estão terminando o curso, né? Todos vocês provavelmente estão aí próximo do último semestre, ou estão no último semestre. Então, não é uma questão de vocês se acostumarem. Mas aquele relato pessoal aí, normalmente eu peço. Na verdade, quando é a aula pessoalmente, eu acabo fazendo até em formato de entrevista, frente a frente com a pessoa, né? Até um treino de entrevista. E é sempre interessante, né? A gente sempre consegue conhecer um pouco de vocês. A ideia não é conhecer profundamente, mas ter uma noção do que cada um faz, do que cada um gosta, do que cada um é. E mais algumas coisas que têm a ver com a nossa unidade também, né? Que daí a gente consegue perceber o nível de escrita de cada um, né? De português, de como se expressam e tudo mais. Tudo isso a gente consegue num texto ali pequeno, ainda mais que eu não conheço vocês, é a primeira unidade que eu trabalho com vocês, tá? Depois deem uma olhada lá, eu respondi todo mundo, tá? Claro que quem me deu mais brecha, falou mais coisas, eu consegui responder mais. Aqueles que foram bem econômicos nas palavras, não tive tanto a oportunidade, né? Mas foi legal, tá? Foi legal até para os que eu já conheço e foi legal para os que eu não conhecia. É sempre bom saber um pouquinho mais, até porque a gente não está tendo esse contato pessoal, tá? Bom, a partir disso, respondam aí no chat quem leu e assistiu o vídeo do professor da USP e quem leu pelo menos lá o conteúdo do Wikipedia, que faz uma classificação das formas de inovação. Vamos ver. Coloquem sim ou não aí, sejam sinceros. Eu vi o vídeo ali, a definição da Wikipedia. Fiz os dois, li e vi o vídeo. Puxa saco. Quem mais? Ninguém vai responder? Se tu quiser, faça um resumo também agora para ti. Não vi ainda, fogo. Assisti o vídeo e li o artigo. Boa, Dandy. O artigo a gente vai usar mais para frente, mas é bom que você já leu, já fica adiantado, tá? Pessoal, aquele videozinho ali do professor da USP, né? Ah, professor, por que tu não produziu já? Porque ele é um professor da Poli, da USP, que trata sobre inovação, tem um curso sobre inovação lá dentro das questões da Politécnica da USP. Então, quem quiser depois um aprofundamento, pode acessar lá aquela página do YouTube lá. Vocês vão ver que tem uns cursos lá de curta duração e tal, que vocês podem ir se aprofundando. A nossa ideia, como eu falei na primeira aula, é só ver o básico, né? Fazer um pouco de uma reflexão sobre o que é o tema. Então, a gente vai partir desse princípio, já que ninguém quis responder aqui, ou poucos responderam. Vocês vão colocar aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu achar aqui. Vocês vão entrar agora aqui nesse link que eu estou mandando aqui no chat. E coloquem lá para vocês, para quem leu e para quem não leu, 3 definições do que é inovação para vocês. Coloquem lá. Vou aqui abrir a tela para que vocês possam ver. Ô, prof, mas é para colocar, tipo, uma palavra que define ou pode ser uma frasezinha? Uma palavra ou um termo, tá? Um termozinho. Dessa vez a ideia é um básico, assim, só um termo, uma palavra do que você acha que é inovação. Tá. Se alguém já fez, avisa, tá? Porque aqui não apareceu ainda. Estão conseguindo ver a tela aí, né? Já mandei. Já mandei também, prof. Aqui aparece que 2 mandaram. Três. Vou parar o compartilhamento aqui só para 4 pessoas. Mandei também. 5. Vamos lá. Sete pessoas. Temos mais ali. Tentem não olhar, tá? Para as palavras que já foram aqui postas. Professor, onde você enviou a resposta?
Oi? Quando você Foi que clica, você enviou a resposta. quando você clica lá naquele link, tem um linkzinho ali no chat. Não é disso não, da atividade que você pediu semana passada. Eu respondi lá na própria correção. Nove pessoas, vamos lá. Criatividade e inserção no mercado, funcionalidades novas, comercialização, algo novo, urbanização, imaginação, muda parâmetros, funcionalidade, tecnologia e qualidade de vida, permitir algo novo, criativo, a palavra criatividade é uma das que sobressaem aqui, né? 11 pessoas, nós temos aqui mais, né? Tem 2 aqui comigo, são 15. Vamos lá. Mais alguém para fechar? Bom, pessoal, vamos ficar assim, então a gente vai ficar muito tempo parado. O que é a ideia aqui, tá? Vocês percebam que criatividade, comercialização e transformação são as palavras que imperam aí na maioria das respostas de vocês, tá? A gente vai ver que inovação e criatividade não são correlações, tá? Justamente para quem assistiu o vídeo, para quem leu um pouco sobre o conteúdo, vocês vão ver que inovar, o processo criativo e inovação não são coisas idênticas e não são coisas que caminham de uma, digamos assim, de uma vez só, tá? Vou passar ponto a ponto ali, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Por que isso? Porque a gente tem 3 definições ali, tá? O que é descoberta, o que é invenção e o que é inovação, tá? E a inovação, ela é um pouco mais do que apenas criatividade. Vou mostrar um passo a passo ali rapidinho e vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos abrir aqui. Para quem já assistiu, fica mais tranquilo, tá? Porque já viu isso. Pessoal, aqui tem um quadro, vocês conseguem ver bem aí? Sim, prof, tá bem. Esse quadro, na verdade, já é o vídeo, né? Quem já assistiu o vídeo não precisaria nem estar vendo aqui. A gente só vai fazer isso para poder debater um pouco. A gente tem a classificação dos 3 itens básicos ali. O que é uma descoberta, o que é uma invenção e o que é uma inovação, tá? O exemplo de descoberta, que até é o exemplo que ele coloca ali no livro, é a descoberta, por exemplo, de Pedro Álvares Cabral do que é o Brasil. Quem assistiu ali, complementa para mim o que é uma descoberta. Vamos ver se alguém lembra aí. Só para não ficar falando sozinho. A descoberta ela tem uma característica específica. Descoberta é quando algo ainda é novo para todo mundo, né? É algo inédito. Tá. O Brasil foi descoberto. Isso, quem mais? Foi invadido, na verdade. A gente já vai ver isso, quem mais? Vamos pegar como base isso, tá? O Brasil foi realmente descoberto? Não foi, correto? Ele já existia. Então, a descoberta ela tem uma característica específica, vocês podem sempre lembrar disso. Ela precisa de validação social. O que isso quer dizer? Que para você caracterizar como uma descoberta, como algo que foi descoberto, é preciso ser aceito pela sociedade como uma descoberta. Como os dominantes à época do descobrimento do Brasil, né, os europeus, enfim, caracterizaram que o Brasil foi descoberto, ou seja, houve uma validação social, a gente tem a característica de que é uma descoberta. Ela gerou um novo conhecimento, ela é uma descoberta. A invenção, ela já vem um pouco mais além. Então, a invenção, ela possui 2 características além, tá? O que é uma invenção? Vamos ver se alguém viu lá o vídeo. Fala aí para mim. Assistiu o vídeo, pessoal? Invenção é o que ele dá o exemplo lá, que o Santos Dumont inventou o avião, mas ele só inventou. Ele não fez um protótipo para venda, né? Isso, aí a gente já começa a fazer uma definição para onde a gente quer chegar, que é a inovação. A invenção é um construto, tá? O que é um construto ali nesse caso? Ela dá o exemplo do 14 bis, né? Veja, tem uma aceitação social, porque boa parte da comunidade científica ou da sociedade aceita que aquilo é novo, ou seja, ele gerou um novo conhecimento,
e, ao mesmo tempo, ele gerou um protótipo. Ele gerou algo factível que foi através desse novo conhecimento. Então, a partir daí, tu tens uma invenção de um produto, normalmente, né? Que a gente vai lá mais para frente quando a gente for falar de produtos. Então, a gente já tem essa diferença. O que é uma descoberta? Quando gera um novo conhecimento, tem uma validação social. A invenção social, ela também tem uma validação social, mas, ao mesmo tempo, ela tem um construto, ela tem a formação de algo. Então, a gente já tem essas duas características. Percebam que, até nesse caso do Santos Dumont, a gente consegue ver esse negócio de validação social. Por quê? Porque existe uma boa parte da sociedade, principalmente no exterior, né, não em relação ao Brasil, que não caracterizam essa invenção a ele, né, e sim aos irmãos Wright, lá os americanos e tudo mais. Mas a aceitação e validação social aqui no Brasil, e essa invenção, ela gerou um protótipo, então ela nada mais é do que um processo inventivo, ela foi inventada, tá? Mas por que isso não pode ser caracterizado como uma inovação? Porque no conceito geral de inovação, a gente precisa do quê? De um novo conhecimento, gerando um protótipo e comercializando esse produto. Quem assistiu o vídeo vai ver que quando ele dá o exemplo do Santos Dumont, do 14 bis, ele justamente entra nessa ideia de que não existiu uma linha produtiva de comercialização desse avião. Então, a gente não pode caracterizar como um processo inovativo que gerou a venda de um produto, que comercializou, enfim. Então, uma inovação é quando você atinge um novo conhecimento, gera protótipos, mas comercializa isso também. E lá no vídeo ele dá o exemplo de um pão de queijo congelado, né? Que foi uma ideia, né? O pão de queijo foi descoberto lá, seja lá quando for. Ele passou por um processo inventivo de ser feito e ele foi comercializado dessa nova forma, tá? E depois a gente vai ver que tem classificações mais para frente para além disso. Então, o que é uma inovação, né? Qual que é a característica, então? Ela é um processo, né, através de uma sequência ou rede de atividades. Ela precisa de gestão, ou seja, de estratégia, de indicadores, de alocação de recursos. E ela precisa de organização, ou seja, de um trabalho para inovar. Aqui, pessoal, foge um pouco daquela questão de falar que inventar alguma coisa é ser criativo, tá? O próprio vídeo trabalha isso e cita essa questão da gente achar que só pessoas inventivas, pessoas criativas conseguem trabalhar com inovação. Não é bem isso. A gestão da inovação, o trabalho de inovação necessita de processo, de gestão e de organização. Quem aqui trabalha em alguma empresa que tem algum setor de P&D, por exemplo? Vocês sabem o que é isso? Eu? Não sei o que é. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Isso, existem dentro de setores das empresas, sejam elas nas indústrias, em outras áreas também, a gente tem o P&D ou PDI, né? O Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, são áreas da empresa que trabalham justamente com isso. Trabalham justamente com esses três conceitos aqui. Você tem um processo interno de inovação que precisa de uma gestão dessa inovação e que precisa de organização para funcionar. Sem essas três etapas, esse processo inventivo se anula. Pode ser que surja uma descoberta no meio disso aí, pode ser que surja alguma invenção, mas ele só se torna uma inovação se isso contribuir de forma contínua, né, por caracterização ali da empresa. Eu vi que o Mikael colocou ali que só não concorda, né, da afirmação do avião, tem os irmãos Wright ali, que foi bem o que eu citei também, tá? Isso é uma característica também de um processo que existe aí duas validações sociais. Bom, então por que se inova, né? Por que é preciso inovar? Primeiro, para se manter competitivo, e aí daqui a pouco vocês podem me dar um exemplo, para aproveitar as oportunidades de mercado e para crescer, tá? Alguém me dá um exemplo aí? O que é se manter competitivo? Através da inovação. É criar, talvez, uma nova forma de, por exemplo, agora na pandemia, criar novas formas de venda, por exemplo, fazer entregas, fazer ao domicílio, entregas ao domicílio, também personalizar, que hoje em dia está bem famoso a gente vamos fazer um bolo, mas vou fazer um bolo personalizado. São coisas assim, formas de se manter competitivo dentro do mercado, né? Ótimo, e olha só, quem for assistir o segundo vídeo ali, vocês vão ver que eles têm algumas classificações e alguns graus de inovação, e dentre deles tem a logística. E aí entra um desses pontos que a Kathleen citou,
de você buscar novas formas de fazer distribuição e outros fatores ali que servem para a inovação. A própria educação em si, né, gente, a gente sofreu um choque, né, por um tipo de formato meio analógico, meio digital, que envolvia algumas ferramentas digitais, e que agora todos se veem obrigados a estarem inovando e a estarem transmitindo informação e conteúdo e dialogando através de um formato novo, tá? A gente não descobriu nada, a gente não inventou nada, a gente está passando por um processo inovativo. E para aproveitar as oportunidades de mercado, alguém dá algum exemplo de algum produto ou serviço aí que vocês identificaram que aproveitou uma oportunidade de mercado e inovou? Podem escrever quem não tiver fone, tá? O Uber inovou quando tinha o mercado do táxi, aí veio a Uber e então inovou. Aliás, desbancou os taxistas, né? Pois é, então, ó, eles identificaram uma oportunidade de mercado, né? Tá bem caracterizado isso aí, esse é um exemplo bem válido, que é sempre utilizado, né, quando se trata de inovação. Identificaram essa oportunidade, não foi através de criatividade, né? Surgiu uma ideia do nada, eu vou fazer. Claro que tem uma pessoa que normalmente tem esse estado, mas não é só isso, você precisa daqueles passos ali descritos. E ela conseguiu se encaixar no mercado justamente por identificar que tinha essa oportunidade, tá? E para crescer, vamos lá, alguém dá outro exemplo. Pierre e Kathleen já falaram, vamos lá, outra pessoa. Alguma empresa que já existe e inova e consegue crescer com isso. Qualquer área, tá, pessoal? Pensem aí. Eu posso dar o exemplo da empresa que eu trabalho, o Laboratório Catarinense, né? A gente está sempre lançando novos medicamentos, ainda mais agora na pandemia, né? A gente está focando muito na parte de vitaminas, zinco, imunidade, vitamina C, vitamina D. Então, isso está contribuindo muito, essa parte de inovação, para o crescimento da empresa. Entendi, legal. Poder fazer essas associações com a parte da hospitalar fica legal para a gente fazer os exemplos também. Ela citou o Laboratório Catarinense, né? Percebam que a gente pode lembrar a Unimed no seu início, quem for fazer uma pesquisa melhor vai ver, né, esses sistemas de cooperativas quando eles iniciaram, como agora eles conseguem se tornar conglomerados, e tudo isso foi melhorando ao longo do tempo. Para quê? Para se manter competitivo, para aproveitar oportunidades de mercado e, obviamente, para crescer, tá? Deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa ali. Buscar novas parcerias, se apropriar de novos meios de comunicação, redes sociais, principalmente em cenário atual de pandemia. Essas são as atividades que devem ser realizadas, né? A gente vai ver ao longo do nosso percurso aqui. Bom, a partir daí, pessoal, quando a gente trata de processo de inovação para a gestão, né, para empresas, a gente tem a questão da busca do aumento de receitas, né? O próprio vídeo fala muito isso, que a questão é buscar sempre inovar para atender melhor o cliente e, obviamente, para ter uma melhor receita. E essa receita depende da área da atividade. Se você é uma atividade sem fins lucrativos, você precisa inovar? Essa é uma boa pergunta. O que vocês acham? Com certeza, da mesma forma, né? Para você conseguir se manter, mesmo não tendo fins lucrativos, você precisa se manter no mercado. Vejam só, vamos aperfeiçoar essa pergunta, com base no que a Kathleen falou ali também. No vídeo, ele cita que a inovação ela serve como princípio básico para gerar mais lucro. Lucro a gente pode entender como receita financeira, ou seja, eu tenho uma empresa, eu quero realmente ganhar dinheiro. Agora, existem outras formas de organização que não tem como foco ganhar dinheiro, certo? E o outro ponto que existe ali é a redução de custos. Então, vem nesse quesito que a Kathleen falou. Redução de custos para se manter também, e entra naqueles tópicos anteriores. Então, gerar receita e reduzir custos. Então, eu sempre tenho que estar em busca e em processo de inovação. E aí ele cita alguns pontos aqui que são interessantes. Mudanças tecnológicas, mudança no padrão de consumo do consumidor, intensificação da competição e mudanças na regulamentação. Piera, quando você citou o Uber, não sei se vocês já perceberam, se já viram isso na internet, existem alguns países, alguns municípios, alguns estados que pedem uma regulação trabalhista por parte do Uber. A questão aqui não é se isso é certo ou não. Não estou aqui para propor esse ponto.
O que eu estou querendo que vocês pensem é que justamente isso, ó, houve uma mudança de regulamentação, uma cobrança, e se eles não inovarem, possivelmente perderão mercado, perderão dinheiro, para quem for pensar só nisso, e de outras formas. Para quem pensando em Uber aqui de novo, uma mudança de regulamentação dessa, que torna o motorista alguém muito custoso, alguém muito caro para trabalhar, qual seria um outro processo inovativo que o Uber poderia propor? Já que houve essa mudança de regulamentação. Vamos ver se vocês conseguem pensar alguma coisa aí fora da caixinha. Fiquem à vontade. Tá difícil. Não, porque quando você falou disso, eu já lembrei que não só a Uber foi cobrada de estabelecer uma relação trabalhista com os prestadores de serviço, mas o iFood também, né? E é justo. Aí eu fiquei presa nesse negócio. Outra inovação que ela poderia lançar. Talvez, acho que já tem um programa de fidelidade, né? Para os... Acho que já tem empresarial, então esquece o que eu falei. Foquem no Uber e foquem na questão do motorista, que foi a minha proposta aqui. Uma regulamentação trabalhista, você precisa registrar esse funcionário como teu funcionário, então qualquer seguro, qualquer problema trabalhista, férias, décimo, tudo que envolve questões trabalhistas, você precisa pagar. Isso acaba ficando um preço igual ou pior que o taxista. Qual que é a solução? Uma das, né? Ou apontem uma nova aí. Colocar os motoristas como PJ. Bom, é uma característica interessante, Carol. Pensem mais. Isso já está na proposta de plano de negócio do Uber. Sejam um pouco mais sonhadores, saiam da caixinha. Vou falar, tá? Para não deixar ninguém ansioso ou pesquisando aí. Boa, Ana. A Ana já falou aí, ó. O que o Uber busca, né, com isso? Ele já tem lá no seu plano de negócios a possibilidade de estar trabalhando com carros autônomos. Isso já é testado em algumas cidades. E a ideia é que, num futuro próximo, esse seja o modelo de negócios. Então, é um processo de inovação constante que surge por essa busca, e a gente tem a regulamentação aí, que num princípio pode estar ajudando o motorista, mas que a médio e a longo prazo pode estar prejudicando. Boa, Ana. Tá? Isso aqui é só um exemplo, vocês poderiam citar qualquer outro aqui, mas esse é um exemplo de como o processo de inovação funciona, tá, pessoal? Você criou um processo inovativo de sair do táxi ali, mas se você continuar estagnado, provavelmente você vai ser ultrapassado. Então, se busca essas novas alternativas. E aí tem outros pontos também, mudanças tecnológicas, né? A gente pode falar aí da parte de informatização, né? Que a gente passa aí do computador para outros dispositivos e vai tendo uma evolução aí de tecnologia. Lembrando que tecnologia não é só informática, né? O lápis e o papel é uma tecnologia. A gente tem também mudanças no padrão de consumo. Hoje, atualmente, aí, o que vocês enxergam aí de mudanças de padrão de consumo? Olha, eu acho que até pelo fato da pandemia, as pessoas não estarem saindo tanto de Uber, já mudou um padrão de consumo de Uber, né? Não pode sair de casa. Utilizando esse exemplo mesmo, né, a gente tem uma diminuição aí. E outros, assim, de consumo, vamos pensar em alimentação, o que mudou? Ô, prof, assim, ó, não é uma coisa nova, mas o que eu tenho visto muito é planos de marmitaria fit. Tem muita entrega com comida fit, porque como as pessoas não estão saindo de casa, elas começam a comer comida porcaria, né, digamos assim. E muitas empresas estão inovando agora, fazendo entregas de comida, de planos, né, personalizados com comida fit, comida low carb, essas coisas. A gente tem uma mudança aí, né, justamente nessa aceitação de consumo consciente também, né, que entra em relação com essa alimentação mais saudável, a diminuição no consumo de carne, isso relacionado às questões de aceitação aí de ambiental, né, tudo isso é uma tendência mais atual do que já foi um dia, correto? Então, justamente tem isso aí na parte da alimentação também. Fala, Piera. Então, eu queria falar que essa galera, a gente mesmo, eu e Camila, inclusive, a gente começou a pensar mais em consumo fit, porque, né, a pandemia chegou, a gente ficou presidente, comendo porcaria, ansiedade, então ajuda a gente ter uma relação saudável com a comida, né? Isso aí também, né? E aí, claro, a empresa está identificando essas mudanças de consumo, né? E ela vai tentar oferecer para nós
se adaptar a essas mudanças, tá? Então, aqui, pessoal, nada mais é do que não é só pensar no caso em específico, tá? Até porque nas próximas aulas a ideia é que vocês pensem nessa inovação para a área hospitalar e que vocês possam pensar em propostas também para o ambiente de trabalho de vocês. Então, a ideia é um pouco fugir da casinha. Vocês viram como a gente tem dificuldade, por exemplo, quando eu falei do Uber ali, de pensar um pouco diferente em algo que a gente possa considerar um pouco mais absurdo, é justamente porque a gente está acostumado com os padrões, né? Inclusive, quando a gente for ver a parte de inovação incremental, vocês vão ver que é justamente um formato de tentar sempre estar ganhando dinheiro e receita de uma forma mais sem sofrer mudanças significativas, né? E vou dar como um exemplo o iPhone, né? Que a cada 6 meses, 7 meses, 8 meses é lançado um novo modelo que o iPhone e os celulares em si, né? Vai que alguém aqui é fã da Apple, vai ficar bravo comigo. Que sempre são alterações pequenas, né? Que vão de mudanças incrementais aí, e que tem essa tentativa aí de estar sempre captando novas receitas, e a cada 6, 7 meses fazem uma pequena alteração ali e apresentam um novo produto aí para nós. Bom, então a ideia aqui, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa ali, não. A ideia basicamente é o quê, então, né? Sempre pensar como inovar, né? Inovar sistematicamente, porque aí vem aquela questão. Eu inovo dentro da minha empresa, eu inovo dentro do meu ambiente de trabalho, eu inovo num processo produtivo, eu inovo dentro de alguma questão, mas como manter isso sistematicamente, né? Aí que vem a gestão e aqueles pontos citados lá acima, que não é só ter criatividade, né? Quantas pessoas já tiveram boas ideias e não conseguiram passar isso para frente? Então, inovar sistematicamente então, tem a ver com diferentes tipos de inovação, tá? E aí vem essas questões também, como inovar pela primeira vez e tudo mais. Pessoal, lembrei de um documentário agora, não sei se alguém já assistiu aquele documentário do McDonald's que tem na Netflix. A Camila colocou que sim, Fome de Poder, né? Isso, esse mesmo. Ele é um bom exemplo disso, né? Você tinha ali duas pessoas extremamente metódicas, que entendiam de processo, né? Que tinham a visão ali de produzir um item com rapidez, com um custo menor e tudo mais, mas não tinham essa visão ampla, né? De como fazer isso acontecer de forma escalonada e sistematicamente. Aí veio um indivíduo, né? Com uma visão mais ampliada e conseguiu transformar isso. Deixe de lado o método que ele utilizou, né? Não é a questão nossa aqui, mas é só para exemplificar como só ter uma boa ideia e ser criativo não significa que isso vai prosperar de forma de inovação, tá? Isso tudo está no videozinho, vocês já eram para ter visto, todos vistos, na próxima aula espero que vocês tenham visto esse outro, a segunda parte, que a gente vai ver as classificações em graus e tipos de inovação, e também a partir daí, já ali no Siga, eu coloco, então, esse vídeo que vocês vão assistir depois que a gente encerrar aqui, que é justamente quando ele fala dos tipos e graus de inovação. Quem leu lá no Wikipedia já tem uma classificação básica lá. Mas, basicamente, eu quero que vocês vejam essa diferença, então, de inovação incremental e inovação radical, tá? Que são duas classificações utilizadas aí, vocês vão entender um pouco melhor. Para dar continuidade a isso, então, eu propus aí uma atividadezinha, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a atividade da aula de hoje, é uma atividadezinha bem simples, que nada mais é do que vocês encaixem isso num comentário ali, que nada mais é do que o seguinte: com base nas leituras, vídeos, textos e conversas até agora, reflita e responda as seguintes propostas. Qual que é a diferença entre descoberta, invenção e inovação? Tá? Vocês vão colocar ali esses três termos, o que vocês acham e o que vocês buscaram ali na literatura, quais são as diferenças. Cite um exemplo de uma descoberta, de uma invenção e de uma inovação. Não pode ser aquelas do vídeo, tá? Pensem em novas. Descreva uma invenção que poderia ser proposta no ambiente de trabalho de vocês. Aqui eu acho um ponto bem interessante, tá, pessoal? Às vezes a gente está lá, dia a dia na empresa, utilizando uma metodologia, a mesma forma de atuar, um processo igual, e nunca se questionou por que está fazendo aquilo, tá? Quem trabalha com software sabe o que eu estou falando. Vem uma pessoa ali, te ensina que tem que apertar o F12, você aperta o F12 e você nunca se questionou por que você faz aquilo daquela forma. Então, aqui é um ponto de vocês estarem refletindo um pouco sobre isso. Para quem ainda não trabalha, imaginem um cenário fictício de alguma empresa, negócio, hospital, algo que vocês já viram e que não entendem por que é feito daquela forma e se poderia ser feito de uma forma melhor.
Se já vier algo em mente aí, alguém pode me dar um exemplo, tá? De qualquer coisa, de algo que vocês não entendem porque é feito assim e porque não pode ser feito de uma forma mais inovativa, tá? E por fim, né, assistam então aquele segundo vídeo e se questionem se as suas propostas possuem grau incremental ou radical. Então, daqueles pontos que vocês colocaram ali, vejam se vocês estão propondo uma inovação incremental ou uma inovação radical, tá? Vendo o videozinho, vocês vão entender bem as diferenças. É simples, tá? Façam isso num texto, depois colhem aqui como resposta. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Micael colocou... Sim, tranquilo. Dentro da administração pública, né, pessoal, a gente pode pensar aí, por que a gente tem tantos documentos, né? A gente tem um CPF, que é um cartão, a gente tem uma carteira de plano do SUS, a gente tem vários documentos diferentes. Por que isso não é feito num documento só? Né? Por que não é só uma documentação que vale para o indivíduo como um todo? A questão tributária também, professor, declaração de imposto, tudo é extremamente complexo. Danilo, tu citou um ponto bem interessante aí. Quem já fez imposto de renda e vocês vão fazer ao longo da vida, quem ainda não faz, vocês vão ver que é meio absurdo, você tem que ficar juntando papel, nota, recibo, por que isso tudo não é automático já, né? Exatamente, meu pai é contador e ele tem dificuldade para fazer a declaração de renda dele. Esse é um exemplo. Esse é um bom exemplo do que acontece. Ele é contador, ele tem dificuldade de fazer, porque é tanta normativa que você mesmo acaba se confundindo. Mas eu estou dando esses exemplos assim, mas podem surgir dentro da área hospitalar, quem já está trabalhando, né, se questione aí por que faz aquele processo sempre igual, aquela fila, né, por que o agendamento às vezes ainda é com papelzinho, várias coisas aí que a gente pode estar propondo mudanças. E aí vem um ponto que tem a ver com o papel da gestão, tá, pessoal? Porque eu já ouvi, presenciei, também já fiz isso, a gente nunca pode negar, aquela questão de, eu não vou propor porque não é da minha área. Eu não vou propor porque eu não vou ganhar nada financeiramente com isso. Eu não vou propor, eu não vou dar essa ideia porque, sei lá, alguém vai roubar essa ideia ou algum chefe meu vai dar essa ideia como dele, né? Alguma coisa nesse sentido. Primeiro que isso é besteira, né? A melhoria do processo talvez vai fazer com que vocês trabalhem melhor ou até trabalhem menos, né? E de forma mais eficiente. E porque normalmente esses resultados uma hora vão ser vistos, então é sempre interessante propor alguma mudança. Professor, mas no meu ambiente de trabalho eu já propus e não aceitaram, ridicularizaram, enfim, várias questões aí que acontecem. Depende, né? Isso aí vai depender de setores, vai depender de áreas, a ideia também é saber trabalhar com isso, é saber propor da melhor forma. O Micael colocou ali, né, o não você já tem, eu sempre ouvi isso nos meus trabalhos, eu tinha um chefe na indústria que me incentivava muito, falava muito isso, o não você já tem. Então proponha de forma correta, obviamente, né, e veja se isso vai te dar algum resultado, tá? Isso vale para tudo, né, pessoal, não só para essa questão aí. Bom, além disso, então, né, além do videozinho, além da atividade, eu sempre trago algumas coisas a mais, vocês sabem, umas indicações de leitura e tudo mais. E eu trouxe para vocês uma entrevista, tá? Da Luísa Helena Trajano. Quem sabe quem é a Luísa Helena Trajano aí? Escrevam aí ou falem. É a Magalu, ela. Ela é uma das sócias criadoras aí do Magazine Luiza, tá? Mas a ideia dessa entrevista aqui, primeiro, é apresentar para vocês um programa de entrevistas, então vocês podem achar lá depois o que vocês quiserem, sobre tópicos que vocês quiserem, que é o Roda Viva da TV Cultura, né? Eu vejo toda semana, inclusive eu acho que é amanhã à noite, toda terça-feira. Mas aqui eu gostaria que quem tiver um tempo livre, percebam a atitude dela perante a entrevista, tá? Como ela age como entrevistada, sobre os temas que ela fala. Ela propõe essa ONG ali, né, essa organização ali, a Mulheres do Brasil, então isso aqui é bem interessante para as meninas também, que quiserem fazer parte disso, né, pode se inscrever lá. Tem vários cursos, palestras, incentivo para abertura de negócio. Então vejam, assim que possível, essa entrevista, que vocês vão ver que é bem interessante a forma simples e direta com que ela fala, tá? Tudo isso como questões profissionais que a gente vai ver aqui também ao longo da nossa unidade, na hora que a gente for ver lá a parte de perfil profissional, né, do gestor. Então, veja essa entrevista. Eu acho que ela é um bom exemplo de como a gente pode estar atuando em público e o conhecimento que ela tem sobre a área que ela atua
entre outros fatores ali, tá? Não só como vendedora de loja aí de diversos produtos aí. Até porque a Magazine Luiza não é só isso, tá, pessoal? A Magazine Luiza é uma grande holding, é um grande grupo que atua nas mais diversas áreas que vocês possam imaginar, tá? Outras indicações que eu deixei ali para vocês. É um livro, tá? Eu acredito que todos já conheçam, mas eu tenho sempre como obrigação colocar esse livro. Ah, professor, não tem a ver com inovação? Não, esse de hoje não tem, tá? Que é aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quem não leu, gostaria que lessem, acho que vocês vão gostar bastante. Quando eu cheguei no campus Joinville, uma aluna me emprestou esse livro, a Denise, e eu gostei muito. E tem a palestra no TED também, da autora, que é a Ana Cláudia Arantes, né? A palestra também deixei aqui para vocês, é só vocês clicarem. Acho que vocês vão gostar. Para quem não viu ainda, né? Acredito que todos já tenham visto, mas para quem ainda não viu, é um ponto interessante, tá? Pessoal, é isso. Como eu falei para vocês, eu não fico todo momento falando. A Dante colocou aqui a Ana Cláudia maravilhosa e o livro é sensacional. Sim, é muito legal mesmo. E dá um pouco da nossa realidade de vida aí, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. É isso. Ficou a atividade. O que ficou em aberto ali? Assistam a videoaula e leiam aquele artigo lá, quem já tiver um tempo sobrando, o artigo que está proposto mais para frente, que trata sobre os retornos de investimento em inovação e tecnologia, tá? Que vai ser o tópico da próxima aula. A nossa próxima aula, dia 26, ela vai ser assíncrona. Por quê? Porque eu preciso montar um conteúdo com base em inovação na área de gestão hospitalar, então eu já vou deixar aquele vídeo mais bem elaborado, aquele videozinho pronto que eu posso utilizar, não só na turma de vocês, como eu posso colocar disponível na internet, para outras turmas e para outros projetos que a gente tenha relação com o IFSC aí. E também nesse dia eu proponho uma atividade textual que vai ser feita como a nossa primeira atividade avaliativa na outra aula daí, tá? São coisas pequenas, pessoal, eu sei que tá todo mundo cheio de atividade, mas eu já vi hoje que, pô, o videozinho ali não tem 10 minutos e a maioria não leu, não assistiu. Então tem o tempo livre da aula de hoje aí, assistam, vocês vão ver que é interessante, assistam na ordem, que vocês vão conseguir tirar uma ideia melhor disso tudo, tá? E depois me contem, né, se alguém propôs alguma mudança na empresa também, e qual foi o retorno dado a isso, tá bom? Ana Cláudia maravilhosa, alguém tem alguma dúvida, alguma outra questão, pessoal? Eu quero saber como que você me fez umas perguntas lá na resposta da atividade e eu não sei onde que eu tinha respondido. Não dá para responder lá? Acho que não, porque a atividade está encerrada, né? Tá, então, Piera, me manda por e-mail. Me manda por e-mail. Tá bom, então. Tá? A Dante também porque para alguns eu fiz umas perguntas, né? Eu acho que se não der para responder lá, me mandem por e-mail, tá? Coloquem a questão e me mandem por e-mail. Eu lembro ainda o que eu perguntei para vocês. Priscila também, tá, Priscila? Depois eu preciso falar contigo. Sim, pode deixar. Depois não precisa ser hoje, tá? Mas tu já não, sabe. Tranquilo. Ô, prof, eu queria indicar um filme. Pode falar. Eu não sei se tu já viu aquele Joy em Nome do Sucesso. Não vi. Vou anotar aqui. Então, ele é um filme que... Não sei se tu sabe aquela esfregona de chão. Aham. Que ela faz o desenho dela, ela vai atrás para alguém patrocinar ela. Meu, é muito bom o filme. E eu super indico, assim, que é um pouco de inovação também, então é bem bacana. Viu? Tu sabe qual a plataforma que ele está disponível? Ah, boa pergunta. Mas eu posso pesquisar e falar para vocês depois. Tá, coloca no grupo lá daí, tá? Pode colocar. Beleza. Gente, Tá aqui bom. eu falei para vocês, quem tiver ideia aí de alguma coisa, fala aqui, coloca no grupo. Eu tenho muita coisa para indicar, mas normalmente eu não indico tudo de uma vez, senão acaba passando batido. Então, toda aula é um livro, é um documentário, é uma entrevista, eu vou colocando aos poucos, tá? Para não ficar tudo de uma vez só e acabar ninguém vendo. Não viram nem o videozinho de 10 minutos, imagina se vão ver tudo de uma vez só. Quem mais? Alguma questão? Elisângela? Não. Deixa eu ver. Kathleen, Jade, Danilo. Na verdade, eu posso já dar um exemplo do que foi sugerido na minha área de trabalho, que era, eu trabalho na farmácia escola, e a gente faz o cadastro dos pacientes para retirada de medicamento de alto custo. Antes, os pacientes, eles vinham e entregavam a documentação, cópia dos exames, dos documentos que o médico precisa, tipo, tudo, assim, basicamente um relatório da vida inteira do paciente.
Impresso? Oi? Tudo no papel, impresso? Tudo no papel impresso. Uhum. E daí, toda essa documentação, uma vez por mês, vinha um responsável e levava toda essa documentação para Florianópolis, para aprovação da secretaria em Florianópolis. E só por causa da pandemia tiveram a ideia de mandar por e-mail. Então, assim, é um absurdo a gente pensar assim, né? Que era uma coisa que ninguém nunca tinha pensado. E outra coisa, a gente já está tentando cortar os papéis de novo, porque é muito papel, é muito documento, sendo que o médico tem tudo ali, o médico diretamente envia para a gente por e-mail, a gente já envia para Florianópolis. Mas é um absurdo, até fica fazendo o paciente indo de um lado para o outro para buscar os papéis e trazer para a gente, tá faltando alguma coisa, tem que retornar. O Mikael citou ali que em outras empresas isso também acontece, né? Então tá aí, gente, acho que é um bom exemplo do que acontece não só na administração pública, na privada, e de coisas que às vezes a gente acaba fazendo tanto tempo que precisa de um impacto como esse para ver que pode ser feito de forma diferente, né? Isso vale para tudo, e óbvio que no ambiente empresarial tem aquela, funciona assim, então vai continuar sendo feito assim. Ou sempre funcionou assim, ou sempre foi dessa forma, acho que essa é a pior resposta que pode ser dada, né? Então, as pessoas que têm esse perfil aí de inovatividade, normalmente começam a se questionar esses padrões aí, né? Por que é feito assim? É isso. Quem mais? Alguém tem mais algum exemplo aí de alguma mudança, de alguma coisa que quis propor aí? Danilo falou da área de contabilidade, né? Que é uma área que tem um grave problema com isso, principalmente de controle, ainda está nessa questão do papel. Enfim, existem várias questões aí que envolvem isso. Então, no nosso caso aqui do trampo, a gente fazia essa colheita gráfica que eu tinha te falado, no papel, né? Uhum. Tem ocasiões que a gente optou pelo upgrade de fazer ele totalmente digital, com transmissão de tela do iPad. Isso também é ecológico. Eu acho que em todas as questões, né, tem a questão ecológica ambiental, tem a questão, muitas vezes, de redução de custo, tem vários fatores aí de tempo, de prazo, de eficiência, enfim, várias coisas aí que estão nessa perspectiva, né? Então é isso, pessoal, deixei a atividadezinha ali, façam ela já assistam o vídeo, está dentro do prazo de aula ainda, não deixem para depois, já fica como resolvido, e pensem nisso, pensem numa proposta do que vocês inovariam, tá? E ao longo a gente vai conversando. Eu tirei uma foto aqui das pessoas, eu quero ver se todo mundo responde. A Andressa está aí, tá? A Ana também respondeu. A Antônia está aí. Camila. A Camila está. A Antônia não respondeu. Carlos, a Dani está aí, Danilo também falou, Elisângela está aí. Elisandra está aí? Ei, tô aqui, prof, eu tava no banheiro. Tá bom. Isabela, Jade respondeu, Jéssica também falou, Carol tá aí, a Catherine tá aí, o Micael tá aí, a Pira tá aí. Aqui também. Então tá bom, gente. É isso, tá? Fica à disposição. Alguma indicação, alguma coisa, coloquem lá no grupo. Beleza? Semana que vem é assíncrono, tá? Mas eu posto a gravação do vídeo aula já no começo do dia ou no final do dia. E vai ter aí na faixa de meia hora para vocês estarem prestando bastante atenção. Beleza? Obrigado, boa noite. E estou à disposição aí, é só entrar em contato. E me respondam por e-mail quem ficou com alguma questão em aberto lá dos comentários. Até mais.